Bom, fazer cinema em Joinville eu acho que é um grande desafio, né? Porque eu acho que nós temos uma cidade muito industrializada, uma cidade que sempre se relacionou com a arte, não muito mais de forma, assim, digamos, uma forma mais culturalmente falando das tradições, do que necessariamente de uma arte mais ampla. Fazer cinema em Joinville, eu diria que é um ato político, atualmente, assim. Eu acho que o cinema ele é muito político, né? E fazer cinema em Joinville tem sido uma construção, assim, eu acho, de novas histórias, esqueci a palavra, houve um apagamento, é uma reconstrução de várias histórias que deixaram de ser contadas, né? Então eu acredito que o cinema ele também está buscando que a gente conte essas histórias que foram deixadas para trás. É uma luta. Fazer cinema em Joinville é uma luta. Não só em Joinville, né? Mas em Santa Catarina, assim. A gente tem que aprender muita coisa, tem que fazer multifunção e tem que se unir assim com as pessoas, porque é muito difícil conseguir verba, é muito difícil conseguir apoio da cidade, é muito difícil conseguir que o público vá assistir depois que está pronto, né? Essa parte de divulgação é algo que eu estudei no meu mestrado, né? Como divulgar o filme depois que está pronto, que é uma etapa muito importante, né? Você que é da comunicação sabe. Eu sinto que é muito difícil, já é muito difícil produzir, mas o divulgar é o mais difícil. Né? A cidade não tem tanta abertura para isso, exibição de estreia, conseguir locais para gravar também. Né? Fazer cinema hoje em Joinville é eu poder morar nessa cidade, que por várias razões é onde eu vivo hoje e onde eu posso viver do meu trabalho, que eu posso ter uma carreira naquilo que eu estudei para fazer, naquilo que eu trabalho todos os dias, mas também que eu batalho todos os dias, porque eu acho que a gente tem que tirar um pouco dessa romantização de realizar um sonho e de trabalhar com arte, trabalhar com cinema, né? Porque infelizmente a gente tem ainda muitas batalhas e são batalhas diárias, né? Batalhas diárias. Fazer arte em Joinville não é diferente de fazer arte em outro local. Eu acho que aparentemente, quando você vê, você está no grande centro, existe algumas facilidades, talvez, mas a arte para mim não está nas facilidades, a arte para mim está nos desejos. Então, o que Joinville, eu fiz sempre arte em Joinville, né? Então, o que Joinville me incomoda, isso está na minha arte. O que viver aqui, quanto foi viver nessa cidade, isso me transbordava, isso estava na minha arte, né? Isso estava na minha arte como teatro, isso estava na minha arte como contadora de histórias. Quando eu selecionava as histórias que eu queria contar, elas estavam intimamente ligadas a Joinville. Hoje, que eu me afastei um pouco disso, eu vejo o quanto Joinville estava presente em todas as minhas obras, né? E não está diferente no cinema, assim, os curtas-metragens que eu fiz, agora os roteiros que eu venho fazendo de ficção, quando eu paro e reflito, Joinville está ali, né? Porque eu acho que é essa pulsação assim da cidade, não importa a cidade onde você está, ela está refletida na sua obra, assim, para mim isso é definitivo. Nos últimos 20 anos, quando a gente vê que tem todo um desenvolvimento tecnológico do cinema digital, da internet, isso tudo acaba facilitando e, de certa forma, né, ampliando, democratizando, talvez, né, o acesso às pessoas de se produzirem filmes, de se produzirem cinema, de contarem suas histórias. E possibilidades reais, né, de produção, quer dizer, isso mudou, né? A vinda das faculdades para cá, né, mudou bastante essa questão de produzir filme, né? É isso que tem se construído em Joinville, né? Realmente, acho que pessoas que fazem porque que realmente querem fazer, têm um interesse nisso, de contar suas histórias, de mostrar suas perspectivas. E
Mas eu acho que isso vem mudando, isso mudou crucialmente, porque de repente as pessoas que se interessavam pelo cinema, os jovens que se interessavam pelo cinema, eles viram ali uma possibilidade não somente de começar a produzir, mas de começar a entender também, né, de forma mais técnica, né, a necessidade que se tinha, né. Eu acho que até aquele momento se fazia de forma muito experimental, né? Não que não seja até hoje, mas eu acho que mais ainda, né? Você não tinha os profissionais, que o cinema ele demanda toda uma cadeia de pessoas em várias áreas, né? E o cinema não é só você ser o diretor do filme, você acaba tendo que tentar entender de várias coisas que faz parte de fazer um filme, né? Eu acho que tem uma situação que eu vendo agora, acompanhando já um tempo e agora ontem ouvindo também os realizadores que teve um bate-papo. Eu acho que tem uma situação, primeiro que sem dúvida, a formação, assim, né? Ter os cursos, isso é fundamental, e ter as leis de incentivo para que essas produções possa sair da cabeça e encontrar uma forma econômica viável, né? Viabilizar isto. Eu acho isso importantíssimo. Geralmente quando fala cinema, pensa no filme comercial, filme industrial, né? Muito focado por uma visão construída pelo cinema hollywoodiano. Então essa é uma visão, acho que as pessoas têm uma visão bastante, né, colonizada do que é cinema. Eu acho que cinema é algo muito mais diverso do que somente esse filme industrial, né? Então, existem muitas formas de se fazer cinema. Então, acho que se realmente a gente pensar, né, dentro dessa concepção de um cinema industrial, comercial, a gente diria que Joinville não faz cinema, né? Mas pensando isso, que cinema é muito mais do que isso, né? Cinema é uma forma de expressão, né, através da câmera, né? Nem tudo que é filmado através da câmera é cinema, obviamente, né? Existem várias categorias de audiovisual, mas todas elas derivam do cinema. Então, eu acho que é isso, sabe? Acho que fazer... para mim é mesmo assim, eu volto sempre pro teatro porque é isso. Acho que a importância de fazer cinema é a mesma de fazer teatro, é a mesma de fazer os livros, é a maneira em que a gente tem de gritar, assim, sabe? De gritar, de amar, de desamar, né? Começa a fazer cinema nesse período em que tem, né, uma série de fatores que ajuda, né, a ampliar a acessibilidade. Ainda é pouco, acho que a gente está num caminho, é um processo, né? Pensando que Joinville é uma cidade, ou Santa Catarina como um todo, é um estado que nunca teve muita tradição, né, em se produzir cinema, mas vendo assim, pelas últimas 2 décadas, a gente tem visto resultados, acho que bons resultados, pensando o que era há 20 anos atrás, que não tinha praticamente nada, e hoje a gente está fazendo uma mostra. E eu comecei a trabalhar com cinema em Joinville, a trabalhar com formação em cinema em Joinville, porque eu precisava, porque eu tenho uma carreira, eu tenho uma profissão e por questões do destino era aqui que eu estava, né? Mas ao mesmo tempo eu percebi que aqui é uma cidade que ainda estava muito defasada na questão do cinema, né? Nada havia sido feito antes, ninguém fazia cinema. Não é isso. Mas a gente sabe que o Joinville não estava nem dentro do circuito aí de Santa Catarina, não era uma cidade com relevância, né? É que assim, eu decidi fazer cinema porque eu gostava muito de desenhar e de contar histórias, né? Então por isso que eu entrei para animação, né? Para o design de animação. E no curso, além de eu aprender sobre animação, eu também aprendi sobre live action, fui entrando nessa área também. Comecei a atuar tanto em animação quanto em cinema live action, mas atualmente eu faço mais live action por facilidade, assim, aqui na cidade é difícil, assim, trabalhar com animação, né? Trabalhar no audiovisual eu trabalho desde os 17 anos, né? Eu construí uma carreira tanto na TV quanto em produtoras, em agências de publicidade, então eu digo assim que eu vi o caminho sendo construído até chegar ao que é entregue ao público, né? Então eu tive essa oportunidade. No cinema vai fazer agora 2 anos que eu estou atuando dentro da área
Eu já passei por direção, por produção executiva, direção de fotografia, assistências, né? Meu foco maior é a direção de fotografia, atualmente, o que eu me sinto mais confortável e o que eu gosto realmente de fazer. E acho que é isso, assim. Sim, eu trabalhava com fotografia, né? Eu fui fotógrafo muitos anos, um fotógrafo jornalista, um jornalístico, um fotógrafo que eu sempre gostei de fazer uma fotografia mais documental. Então eu sempre me relacionei de alguma maneira já pensando em migrar pro audiovisual, né? E aí enfim, meu universo era o teatro. Mas aí, em 2006, eu fui convidada a fazer, porque eu trabalhava com teatro e literatura, sempre nessas duas áreas, e eu fui convidada para um trabalho em São Paulo por uma editora. E aí, isso foi em 2006. Eu fui para São Paulo em 2006 para desenvolver esse trabalho com a editora, e foi quando eu me aproximei, assim, o documentário já era uma coisa que eu namorava, mas me parecia algo muito distante na época. Mas aí, aproveitando a ida a São Paulo, eu comecei a me aproximar um pouco mais desse universo da produção e com foco em documentário, que era o que eu queria, e comecei a realizar alguns cursos livres, me aproximar de alguns cineastas que me interessavam, participar, acompanhar os diversos festivais e outros eventos que tem de cinema em São Paulo. Como eu sempre gostei de escrever, o cinema parece que era um pulo, né? Então foi em 2005, por aí que eu comecei a escrever alguns roteiros. Então, assim, a minha história, assim, né? Como é que eu cheguei nesse tema, assim, também, né? Eu não tenho muita experiência trabalhando com cinema, mas, assim, mais realmente na pesquisa em cinema. Então, né, focando mais nessa parte, né, da relação entre história e cinema, que é um campo bastante consolidado na história, né, de pensar o cinema como fonte histórica, como, né, um filme conta pra gente sobre a sociedade de determinado tempo, né, como que um filme, o que ele representa, né, daquele tempo, naquele momento. Então, qualquer filme tem esse poder, né, de nos contar algo a respeito da história, né, daquele momento que ele foi produzido. Então, como é que eu cheguei nessa parte, né? Antes, eu pesquisava, eu pesquisei com relação à arquitetura construída, a arquitetura, né, dita Neo-Enxaimel, em Joinville, em Blumenau. Essa foi, né, quando eu estava na graduação ainda, eu me interessei muito por essa temática, né, do patrimônio histórico, né, e pensar a arquitetura como, né, como que a arquitetura nos conta essa história. E eu me deparei com essas construções, tipo o Mercado Municipal de Joinville, ou tem aquele Castelinho de Blumenau, que é bem famoso também, né? E eu fiquei bastante intrigado na época, né, como eles são construções recentes, mas que têm essa ideia de uma tradição, né, que remonta a uma ideia assim de contar lá da imigração alemã, mas só que elas são construções recentes, ali dos anos 70, nos anos 80, para passar essa ideia, né, de uma tradição que teria sido preservada. Então eu sempre fiquei intrigado assim com essa ideia de forjar uma história, né, de querer se passar por autêntico e tal. Então eu pesquisei sobre isso no mestrado. E, né, eu sempre fui cinéfilo também, assim, desde muitos anos, sempre gostei de ver todo tipo de filme e tal. E quando eu estava, né, pensando no doutorado, eu pensei, eu já tinha pesquisado essa parte e pensei, eu queria fazer sobre cinema, né, era uma coisa que eu gostava muito. E eu vi que tinha, né, uma grande quantidade de filmes realizados em Santa Catarina, né, nessas duas cidades especificamente. E eu queria falar sobre isso, né, sobre como que as narrativas históricas estão presentes nesses filmes e como que eles também acabam servindo também, né, para forjar uma imagem da cidade, para construir um determinado discurso, uma determinada narrativa. Então, eu acho fazendo essa relação assim entre as duas pesquisas, né, como que a arquitetura constrói uma narrativa sobre a cidade e agora pensando, né, como que os filmes também constroem isso também, pensando dentro dessa ideia de que o cinema, né, um filme, ele tem um grande poder, né, de influenciar a forma como a sociedade percebe o mundo. Então, eu digo assim, né, as pessoas têm muito mais, constroem muito mais a imagem com relação à história, muito mais através dos filmes do que através dos filmes, novelas, do audiovisual como um todo,
do que dos livros de história. Né? Todo mundo estudou o Egito Antigo lá na escola, mas a imagem que as pessoas têm do Egito Antigo vem do cinema, vem lá do filmes como A Múmia ou Os 10 Mandamentos. Então a imagem que as pessoas têm, né, do mundo é moldada através do audiovisual. Então é um pouco isso que eu estou trazendo na pesquisa, né, pensando como que os filmes trazem ajudam a moldar esses imaginários, essas narrativas sobre essas cidades. A pessoa fala, mas quando você voltou pra cá, tipo, não tinha nada. Eu disse assim, não, era tudo mato e 3 homens brancos fazendo cinema. Então, assim, eu acho que essa perspectiva de você chegar, né, e dizer assim, ó, tem mais pessoas para fazer, né, tem mais coisas para serem feitas, porque realmente a gente tinha eventos, né, de formação, de exibição e tudo mais ainda muito reduzidos, sempre muito fechados. Eu acho que o cinema... talvez o cinema regional que a gente fala, o cinema local que é feito ali na cidade, ele seja muito pior que outras artes, porque a música, quando ela tem um espetáculo, quando ela tem, né, uma apresentação, ela consegue atrair muito mais público, né? Assim, a dança não são só músicos que vão num show de música. E o cinema parece que, se é o cinema regional, local, só o pessoal que produz cinema ali é que vai, né? Eu acho que o cinema tem esse... Como a gente está muito acostumado a ter um cinema industrializado na porta das pessoas, né? No controle remoto, no cinema, eu acho que as pessoas não entendem que cinema é feito em todos os lugares do mundo. Então, na cidade onde elas vivem, é feito cinema. Assim como tem a banda favorita delas ali da cidade também, né? Como tem, sei lá, uma escola de dança, tem um grupo de dança. Então, acho que o cinema tem ainda um pouco mais de dificuldade de chegar no público dessa forma. O cinema que é feito localmente, né, regionalmente. Eu acho que a cidade tem necessidade de ser revisitada na sua memória, nas suas culturas, na sua crença, né? É aquilo que eu te falei, a cidade ela tem um padrão de uma cidade industrial, um perfil, vamos dizer assim, né? Em que a arte, ela parece que ela sempre ficou de alguma maneira um pouco sufocada, né? Eu diria que o cinema, de alguma maneira, também está presente nisso, né? A gente tem necessidade de contar a história da cidade por diversos ângulos, né? Não somente por aquele ângulo que é visto como uma cidade que é a cidade das bicicletas, que é a cidade das flores, mas eu acho que a cidade é muito mais do que isso, né? A cidade é feita de pessoas, e pessoas significa muito mais do que tu rotulá-las em função de uma cultura, vamos dizer assim, que é importante que ela seja divulgada, mostrada e guardada. Eu acho que isso é memória. Eu acho que o cinema, de alguma maneira, trabalha com isso, né? Além de ser uma bela reflexão sobre a condição de vida que a gente tem, né? Que durante muito tempo o cinema foi bastante limitado a uma determinada visão de mundo, a um determinado grupo de pessoas. Durante muito tempo o cinema foi usado, né, até como uma ferramenta, né, colonial também. E até hoje, né? Pensando nos filmes hollywoodianos, são isso até hoje, né, de se exportar para o mundo imaginário, né, que enaltece um determinado modo, padrão de vida. Então, acho que é muito importante, né, ter esses outros grupos para além desse cinema comercial, industrial, vinculado com essas ideias, né, coloniais, para que outras pessoas também possam se expressar, perpetuar as suas narrativas, né? O mundo está cheio de narrativas, o mundo está cheio de histórias. Então o cinema permite isso, né, de que várias sejam contadas. E além das dificuldades, eu acho que teve um momento que nós nos demos conta que as obras universitárias, elas estão dialogando mais com o cinema contemporâneo, né? Enquanto a gente tem uma produção mais clássica, mais dentro dos formatos, mais padronizada, que vem se repetindo ao longo dos anos. Então, assim, isso não é um julgamento de valor, né? Mas é algo que talvez tanto os realizadores quanto o público possam dar uma atenção maior, né? Que bom que temos um grupo de jovens que vem com um olhar que abordam temáticas novas para o cinema joinvilense,
que abordam formatos também, né? A gente se surpreendeu com alguns trabalhos acadêmicos por conta disso. A gente viu o que era e daí quando eu esperava uma coisa, quando fui assistir era uma outra proposta. Eu acho que isso que é legal. Sem cair naquilo de achar que tá tudo dialogando com a internet, com o YouTube. Não é esse, né, só essa perspectiva. Bom, o que é fazer cinema? Eu vou responder assim, eu acho que o que é fazer cinema em qualquer lugar. Cada lugar tem as suas especificidades, né? Eu acho que Joinville é uma cidade que tem uma vocação muito industrial, né? Uma cidade que sempre teve aquela cara assim de trabalho, vamos dizer assim, em que a arte, não que ela fosse subjugada, mas era uma arte meio que endereçada, é uma arte que tipo assim, eu vou falar só daquilo que parece que a cidade quer mostrar. Eu vou falar das bicicletas, eu vou falar da cidade que trabalha, mas a cidade é muito maior do que isso, né? Então eu diria para ti, o que é fazer cinema em Joinville é de alguma maneira, né, tu ir quebrando algumas coisas que nos são impostas, que a cidade parece que ela só é... Não, a cidade é muito maior do que isso. A cidade não é só bicicleta, a cidade não é só flor, a cidade não é só dança. Ela tem todas as outras coisas, boas e ruins também. Então, eu acho que o papel do cinema em Joinville é tentar, de alguma maneira, você ir quebrando alguns rótulos através do cinema, para que possa dizer, poxa, eu nunca vi a cidade sobre esse ângulo, né? Isso não significa que é uma coisa assim, não, eu quero falar mal. Não, não é falar mal. É mostrar a cidade por vários lugares, por vários olhares sobre isso, né? Com todas as suas singularidades, né? Porque no fundo a cidade é feita de pessoas, né? A cidade tem as suas crenças, tem a sua cultura, tem a sua tradição, mas é uma cidade que cresceu demais. Joinville não é uma cidade que é jovem ainda, né? Ela não tem 200 anos, é uma cidade bem jovem, mas é uma cidade que se modificou. Você tem outros olhares nessa cidade já há bastante tempo. Tem filmes que falam sobre a cidade, mas tem muitos filmes que também, né, principalmente ficcionais, que falam de outras coisas, que não são só filmes que falam sobre Joinville. Eu acho que isso que é interessante. Não precisa ser um filme que fale só sobre a cidade, né? Tem histórias, filmes, né, que contam histórias que poderiam se passar em qualquer lugar, não precisam necessariamente ser sobre Joinville. Então acho que mostra até um potencial do cinema feito em Joinville de ultrapassar as fronteiras da cidade, né, de ir para outros, de se comunicar com outros lugares. Acho que Joinville tem um grande potencial de desenvolver, mas só que também precisa de investimento público, né? Cinema é isso, cinema sempre foi algo caro de se fazer, então demanda investimento. Então a gente vê o próprio cinema nacional, né, feito o dito cinema nacional, acho que a gente tem essa ideia também, né, cinema nacional, o cinema feito no Rio, São Paulo. Acho que tudo seria cinema nacional, na verdade, mas a própria... essa cinematografia nacional, a gente vê que foi justamente em momentos que teve investimento público que foram os momentos mais produtivos, né, do cinema. Então, a gente vê agora, né, a partir dos anos 90, foi principalmente depois, né, das leis de incentivo, né, tanto a nível nacional como também estadual e municipal, que começa a ter, né, esse maior florescimento de uma multiplicidade de narrativas cinematográficas. Mas não parece que é Joinville, por quê? Porque a gente tem uma ideia cristalizada de uma Joinville que não é verdade, apaga. E é o cinema que vai fazer isso, é o teatro que dá esse borrão, assim, que mexe nesses olhares únicos. Não, Joinville é plural, né? Joinville é plural. E aí as políticas públicas, eu acho que elas são importantíssimas para mostrar a pluralidade E aí a briga, obviamente, quando a gente fala em política pública, é quando ela acontece de uma forma transparente, onde
não há nenhum tipo de censura, né? Onde a avaliação é pelo projeto apresentado e, enfim, pela curadoria que vê neste ano esses projetos, mas é isso, de uma forma transparente. Porque a história sempre foi isso, né? Uma história ela é contada por alguém. A história, né, oficial de Joinville sempre valorizou determinados pontos, determinados grupos, determinados elementos e que, né, por exemplo, né, com relação à imigração europeia, essa ideia, né, de uma cidade do trabalho, mas que isso silencia muitas coisas, invisibiliza muitas coisas. Eu achei assim o quanto é importante você relembrar coisas, você de alguma maneira desenterrar, vamos dizer assim, para dizer o seguinte, pô, isso houve aqui, né? Você se depara com uma história que não foi contada, né? Às vezes a história é contada de um jeito que é para mostrar só aquilo que quer se mostrar e não o que de fato aconteceu ou que, enfim, né? Que poderia ter acontecido diferente. Então, nesse sentido, eu vejo o documentário como algo fundamental. Eu acho que tem havido, né, alguns filmes que se propõem a contar essas outras histórias, mostrar essas outras, né, outras Joinvilles que não estão contempladas nessa narrativa oficial, mas eles, eu acho que ainda são poucos. Acho que existem, mas também a gente tem várias obras que também retratam essa história mais tradicional. Acho que às vezes de uma forma não muito, né, talvez corroborando com esse imaginário também, não de uma forma crítica. Eu acho que o cinema acho que é algo a ser desenvolvido ainda mais, mas já está acontecendo. Você assiste, né, as obras e algumas delas refletem somente o olhar do colonizador. O olhar europeu enaltece e exalta apenas uma cultura. E isso é um dado muito preocupante, né? Além de mesmo das obras mais jovens, como eu havia falado, que vem com um olhar estadunidense de produção audiovisual. Então, tanto na parte do uso da linguagem, da narrativa, quanto o conteúdo, estamos colonizados, né? Então, assim, do conteúdo, da questão da migração europeia, né? Descendentes daquela origem europeia, ao mesmo tempo que a gente tem no uso da linguagem, nas narrativas, uma preponderância no olhar do cinema feito nos Estados Unidos, que a gente sabe que é uma colonização também, né? Cultural. Então, acho que tem um problema de tentar desvelar isso. Levou muito tempo até que que os próprios historiadores olhassem para aquilo que a história silenciava. A gente vai ver a história tradicional de Joinville, contava muito essa história, né, de idealizar esse perfil do imigrante, trabalhador, etc. E a gente vai ver assim, só nos anos 90, né, que a historiografia vai começar a questionar essa narrativa. Então, a própria construção historiográfica sobre isso é muito recente ainda. Nós recebemos obras muito recentes com um olhar totalmente do colonizador, voltado para exclusivamente como se toda uma Joinville, mais de 600 mil habitantes, que recebe gente de fora pra caramba, tanto do Brasil como de fora do Brasil, há décadas, né? Desde o meu avô que veio para cá, não era nascido aqui, que veio, então assim, sempre foi uma cidade feita por pessoas de fora. E que tenta manter esse discurso. E a gente que está reconstruindo as histórias e trazendo, assim, eu sinto que Joinville está mais aberta, existe uma consciência, as pessoas estão interessadas em dar esse espaço, criar essas oportunidades, mas eu ainda não sinto que é algo assim, a gente realmente está tendo que criar o nosso próprio espaço. Porque é isso, não adianta também a gente fazer um documentário, a gente correr atrás, trazer essas histórias, mas não ter quem queira assistir. Então eu acho que esses espaços eles existem, mas eu ainda acho que as pessoas não estão conversando, querendo conversar tanto e tão abertas
a esse debate, assim? O cinema independente, produzido através de políticas públicas, ele ainda está muito atrelado, muito amarrado na questão narrativa, nas questões temáticas. A gente teve algumas temáticas até que se repetiram nesse cinema independente e me parece muito atrelado a isso, assim, tipo, vamos fazer aquilo que vai ser aprovado, né? Aquilo que tem boa receptividade junto a quem vai aprovar ou ao público. E aí a gente olha para algumas produções universitárias que usam mais de narrativas mais livres, né? A sátira. Até esses dias eu estava pensando, nossa, a gente tem pouca comédia, né? Mas a gente teve pouca comédia escrita, o fazer rir ali tá menor, mas é que fazer rir é o mais difícil, né? Então também não vamos problematizar isso, mas eu acho que dentro das universitárias tem esse sopro de querer arriscar, e eu acho que é isso que a gente sempre tem que dizer para quem está estudando ou para quem está começando. Arrisquem, né? Escolham narrativas que, sei lá, tragam algo mais inovador. E o documentário tem isso, ele tem esse poder de você refletir, contar histórias por vários lados, por vários, né, espaços. Então, nesse sentido, eu acho o documentário uma coisa assim que eu gosto muito, né? Eu gosto demais. A gente talvez tenha se incomodado um pouco com essa, como é que eu vou dizer, com essa tentativa do cinema produzido em Joinville não arriscar. Acho que em alguns momentos a curadoria esperava de algumas obras que assumam riscos, né? Quando a gente produz cinema tanto narrativos quanto estéticos, eu acho que essa foi uma coisa que a gente observou bastante nas obras, assim, quem que está arriscando mais aqui, né? Mesmo que a gente tem pessoas, realizadores que estão aí há 20 anos produzindo, né? Tem gente que está há 10 anos, tem gente que começou agora, mas quem que está arriscando? Por que em 20 anos de carreira a pessoa arriscou ou não arriscou? Né? Quem está começando agora já está arriscando ou já está querendo ficar na sua zona de conforto? Eu acho que esse foi um pouco assim da parte das nossas discussões. Acho que também assim, tem muita resistência a se desconstruir essa visão tradicional. Acho que Joinville tem um perfil conservador, né, político, ideológico bastante conservador, então às vezes é meio difícil, né, de driblar isso. Acho que tem, né, uma grande resistência com relação a isso. Acho que esse né, como as pessoas de modo geral às vezes, né, se identificam com essa ideia, né, né, de pensar. Acho que essa ideia com relação ao trabalho é muito forte, acho que às vezes até problemático, como não só Joinville, acho que Santa Catarina como um todo tem muito essa ideia assim, né, de querer se diferenciar do restante do país, por exemplo, e né, eu acho que vem de uma longa data isso, né, isso é toda uma construção histórica que faz a gente chegar nesse momento. É curioso porque o cinema ele depende muito do financiamento público, né? Quando eu morava em Florianópolis, havia uma piada, né? Que você tinha que colocar bruxa no teu roteiro, né? Uma benzedeira, alguma coisa assim, para passar no edital. E sempre teve quem, né? Inclusive eu, se negou a fazer isso, né? Porque você entende que quem seleciona os projetos, quem aprova, quem vai investir naquilo, vai querer que haja algum tipo de promoção, né, de promover a cultura local e esse tipo de coisa. Quando eu comecei a incentivar meus alunos a inscreverem projetos aqui em Joinville, a gente fazia a piada vamos colocar um chineque, então, no projeto, né, tem que botar lá, sei lá, alguma coisa da dança, uma bailarina em algum lugar. Infelizmente, a gente constrói essa... E o status do colonizador tem muito a ver com a questão da gente ter essas minorias, da gente ter mais pessoas diferentes
fazendo cinema, porque a gente vai entender que não somos iguais, não viemos dos mesmos lugares, né? Há uma dificuldade no olhar de muita gente que produz cultura de entender que somos brasileiros, não somos alemães, não somos italianos, mas eu vejo isso como, a gente sabe que Santa Catarina tem essa formação cultural, né? Sem menosprezar nenhuma cultura, entender que a nossa cultura é plural, né? Eu estive no festival ali do Museu de Imigração e a gente entende que há na pesquisa, há na intelectualidade da cidade uma tentativa de descolonizar ou decolonizar esses olhares, que o cinema de Joinville ainda não abriu os olhos. Assim, do que eu conheço, que estava inscrito na mostra e do que não estava inscrito na mostra, eu percebo que ainda não estamos nesse momento, né? Talvez a parte dos historiadores da cidade, né? Alguns outros ainda estejam fazendo esse movimento. O movimento negro na cidade é muito forte, está se fortalecendo, mas o cinema ainda não foi por esse caminho.